Exponencial, o ritmo da mudança. Convidamos você para uma jornada de descobertas sobre os impactos da tecnologia e da inovação em nossas vidas. Moda é expressão, identidade, ruptura, movimento. Uma manifestação que reflete o contexto político, social e econômico. Muito além de apontar tendências, a moda representa valores, influencia comportamentos e expressa a nossa identidade coletiva e individual. É um espelho do nosso tempo, que antecipa o futuro em um movimento de transformação constante. Neste episódio, vamos mostrar como a inovação e a tecnologia trouxeram diversidade e novas funcionalidades para a indústria da moda, além de experiências inéditas para o consumidor, tanto no mundo físico quanto no ambiente virtual. A moda hoje é uma poderosa indústria global, avaliada em quase 2,5 trilhões de dólares, que emprega mais de 300 milhões de pessoas no mundo, a maioria mulheres. A gente pode explicar moda por vários vieses, né? Tem uma frase da Vivienne Westwood, que é uma estilista inglesa, que ela diz: moda é você eventualmente estar nu. Ou seja, é uma forma de expressão. E até quando você não usa dessa forma de expressão, você também está se expressando. Mas, na verdade, a moda é, de fato, um reflexo da sociedade. E, historicamente, se você for ver os períodos, você entende aquela sociedade, aquela cultura, através das roupas que ela usava, né? A roupa, ela fala, não tem jeito, né? Ela comunica, ela diz quem a gente é, ela diz o nosso estado, né, de espírito do dia. Então, assim, eu acho que a comunicação através da roupa é algo que vai... A vida inteira ela vai perdurar, e a gente nem está falando de algo material, né? Assim, a gente está falando de uma coisa um pouco subjetiva. Mas a gente usa a roupa para falar com as pessoas, para falar com o mundo e para agradar a gente também. A indústria têxtil se desenvolveu a partir da Revolução Industrial no século XVIII, com a invenção do tear mecânico. Ao substituir o tear manual, essas máquinas deram velocidade, volume e autonomia à produção. O uso crescente de máquinas garantiu à indústria têxtil capacidade para elevar a produção a escalas cada vez maiores. No Brasil, o setor têxtil e de confecção tem um faturamento de cerca de 200 bilhões de reais por ano e gera quase 10 milhões de empregos entre diretos e indiretos. O país é ainda o 4º maior produtor mundial de malharia e denim, que é o tecido usado para fazer o jeans. Esses números são possíveis graças à infraestrutura construída nos últimos 200 anos. Nós somos um complexo de 20 mil metros quadrados, todo destinado à cadeia têxtil e vestuário, desde a fibra do algodão até o produto acabado, o tecido, o vestuário em si. A fabricação de fios é uma das etapas da produção têxtil que mais se sofisticou. Nós tínhamos nas máquinas iniciais fazendo 1 metro por minuto nas máquinas manuais. E avançou-se até 30 metros por minuto. E agora a gente consegue fazer até 600 metros por minuto de fio, ou seja, um aumento incremental muito grande. A tecnologia incorporada às novas máquinas permite agilizar e personalizar a produção, além de reduzir o desperdício. O processo começa no computador, onde são definidos o tamanho, a cor e os fios. Já o laser é usado para customizar peças de jeans. Em questão de segundos, efeitos como desgastes,
riscos e rasgos são registrados nas peças. A automatização de alguns processos através de máquinas, obviamente, é uma coisa muito interessante para você ter regularidade na costura, numa produção. Porém, tem um lado oposto disso, que é a manufatura, que é o trabalho artesanal, que também a gente tem que equilibrar para isso não se perder, né? Então, eu dou valor para as duas pontas. O desenvolvimento tecnológico não impactou apenas a evolução do maquinário, permitiu também a criação de novos tecidos. Além dos tecidos naturais, como o linho, o algodão e a seda, feitos com fibras vegetais ou animais, encontradas quase prontas na natureza, a indústria têxtil passou a contar também com os tecidos artificiais, como o rayon e a viscose, e sintéticos como o nylon, o poliéster e a lycra. A diversificação da oferta de tecidos foi possível graças ao avanço da indústria química no século XX. O rayon foi o primeiro tecido artificial da história. Produzido a partir da celulose, ele se popularizou por ser resistente e fácil de ser tingido. Outro marco foi a invenção dos tecidos sintéticos, a partir dos anos 40. Fabricados em laboratório, eles ganharam uma infinidade de usos, de meias femininas a paraquedas militares. Chegamos ao século XXI, vendo sair das fábricas tecidos tecnológicos com diferentes funcionalidades. Os tecidos tecnológicos, também conhecidos como funcionais ou inteligentes, são fabricados a partir de fibras modificadas, que adquirem características específicas para dar maior conforto ao usuário. Desde que os tecidos inteligentes chegaram ao mercado, suas aplicações se multiplicaram. Hoje, eles podem ser impermeáveis, absorver o suor, mudar de cor, proteger do sol, eliminar bactérias, resistir ao fogo e até hidratar a pele. Isso é possível graças à nanotecnologia, ciência que utiliza partículas microscópicas para dar novas funções aos artigos têxteis. Existem trabalhos e desenvolvimentos de roupa que elas servem tanto para o frio quanto para o calor, porque elas são térmicas, né? A gente tem vários exemplos de tecnologias como essa que começaram em laboratório e depois estão aí em larga escala, a gente nem enxerga mais, porque fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, camisas que sejam autolimpantes. O que seria isso? É uma camisa que ela é revestida e mesmo que você derrube um café, um vinho, você não vai manchar. Ou até mesmo por roupas que, se você está fazendo uma trilha e ela for perfurada, através do atrito você consegue reverter aquele furo, consegue consertar aquela peça. É grande demais. Ajustando o tamanho. Pronto. Modo de secagem. Jaqueta secando. Atender o telefone com os óculos, controlar a diabetes com um aplicativo ou fazer pagamentos com o relógio não são mais projeções do futuro. Já é possível vestir tecnologia. O conceito é conhecido como wearables, ou tecnologias vestíveis. São dispositivos eletrônicos que podem ser usados no nosso corpo. O relógio inteligente é o vestível mais popular entre os consumidores. Foi preciso um longo processo de evolução até chegar aos modelos com conectividade. O mercado global de vestíveis inteligentes, como óculos, relógios, pulseiras, deve crescer em mais de 60% até 2026. O investimento de grandes empresas globais de tecnologia será determinante para a expansão desse setor. Aplicativos para a saúde, prática esportiva, indústria devem se tornar mais variados, oferecendo experiências interativas, além de facilitar o dia a dia. Um exemplo de tecnologia vestível é o projeto Jacquard. Criado pelo Google, ele conecta objetos do dia a dia, como jaquetas, mochilas e chuteiras, à internet. Um acessório microeletrônico, uma pequena etiqueta sensível ao toque e à luz,
estabelece a conexão entre as peças físicas e o aplicativo do projeto. A etiqueta permite ao usuário atender ligações com um toque na manga ou na alça da mochila, acionar o celular à distância para tirar uma foto ou saber a velocidade de um chute. Outra inovação que traz possibilidades para a moda é a impressão 3D. Com a tecnologia, é possível produzir peças em pequena escala, sob medida e sem desperdício. Já a tecnologia de escaneamento corporal, utilizada em vários países, permite conhecer as medidas exatas de cada pessoa. No Brasil, o designer Cairê Moreira se tornou conhecido como alfaiate digital. Ele desenvolveu uma ferramenta que usa sensores para criar réplica digital do corpo e servir de base para a confecção de roupas. O escaneamento corporal para a indústria, ela vem muito para a gente ser mais eficiente. Se a gente conseguir entender, ser expert do corpo brasileiro dos nossos clientes usando escaneamento corporal, essa taxa de rejeição de produtos, de devolução de produtos diminui. Uma grande inovação hoje é as pessoas, as marcas e os estilistas enxergarem todos os corpos, possibilidades de vestir mais pessoas do que normalmente a gente costuma vestir, enxergar que a roupa não tem gênero. Então, a gente fala muito de tecnologia e de avanço, mas na minha cabeça, o maior avanço é essa mudança de pensar em mais pessoas para vestir e não só num pequeno grupo. Os aplicativos de realidade aumentada estão em alta no varejo online. Com eles, é possível experimentar sapatos, testar as cores de um batom ou escolher os óculos perfeitos a partir do celular. Com as ferramentas digitais, comprar em uma loja física também pode ser uma experiência inovadora. Um exemplo é a solução que reduz o tempo que os consumidores levam para provar roupas. O espelho interativo é muito similar a um quiosque ou uma plataforma de e-commerce, onde você consegue navegar em diferentes produtos, ver estoque, preços, mas tem dois aspectos, duas funcionalidades que são extremamente importantes. Uma delas é você solicitar dentro do provador diferentes tamanhos e cores de uma peça que eventualmente não sirva. E a segunda funcionalidade é também você poder realizar o pagamento diretamente no provador. As tendências que estão nas ruas e nas passarelas dos desfiles internacionais também chegaram ao universo virtual. O que começou nos games chegou a outras plataformas, inaugurando um novo segmento, a moda digital. A moda digital já é uma realidade. A criação de roupas em programas de computador para serem usadas no ambiente virtual, como jogos, avatares, filtros para as redes sociais, foi popularizado pelos games com as skins e estimulou a criação de empresas focadas nesse nicho de mercado. A roupa digital pode sim dar origem a uma roupa física, mas não só isso. A gente está falando de editorial de moda, a gente está falando de experiências imersivas, jogos. Um upgrade da indústria de moda, porque a gente está falando de geração de novos empregos, porque você vai precisar de um designer de moda digital. A moda digital veio para ajudar não só a moda física, mas também esse outro mundo que tá surgindo aí. As semanas de moda, onde marcas e estilistas apresentam suas coleções, chegaram ao metaverso. O metaverso é um conceito que busca reproduzir a nossa realidade no ambiente virtual. Daí o nome, que significa além do universo. Participar de uma semana de moda internacional sem sair de casa já é possível no metaverso. Uma tendência que ganhou força na pandemia. Os desfiles passaram a ser virtuais e cada um foi buscando uma alternativa para manter a conexão com o seu consumidor, com o seu público, pelo meio digital. E daí a gente viu todas essas marcas criando jogos, games, desfiles, engajando mesmo o público e renovando o seu público.
A primeira Semana Internacional de Moda no Metaverso reuniu marcas de luxo. O metaverso, ele nada mais é do que uma internet espacializada, né? Que é tridimensional, que permite que comunidades se encontrem virtualmente, que a gente possa explorar um pouco mais as possibilidades visuais que tanto a web quanto a tecnologia de hoje nos permite. A gente apresentou uma agenda bastante diversa de atividades, teve a construção de lojas virtuais também para quem participou, e isso dava uma opção tanto de você visualizar uma exposição de peças daquela marca em particular, ou também fazer a compra daqueles produtos virtualmente, e é bastante similar ao que a gente entende do mundo físico. Se a indústria da moda fosse um país, seria hoje a 7ª maior economia do mundo. O desafio agora é como minimizar os impactos no meio ambiente presentes desde o cultivo da matéria-prima até o descarte das peças. A indústria da moda é o segundo setor mais poluente do mundo. É um dos maiores consumidores de energia. Emite 8% dos gases de efeito estufa responsáveis pelo aquecimento global. Utiliza cerca de 95 bilhões de metros cúbicos de água por ano. Para produzir um único par de calças jeans, o consumo pode chegar a 11 mil litros de água. Isso sem contar a contaminação da água dos rios e a poluição dos oceanos. Se nada for feito, a emissão de poluentes da indústria da moda deve crescer 60% até 2030. No centro do debate sobre a sustentabilidade na moda está o fast fashion. Esse modelo de negócio se desenvolveu a partir dos anos 90 e está baseado na fabricação em massa de produtos, seguindo as últimas tendências da moda e oferecidos a preços baixos, com o objetivo de estimular o consumo rápido e constante. O sistema que faz o fast fashion funcionar e ser tão lucrativo envolve condições de trabalho bem precárias. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu acho que a moda, pela primeira vez, ela passou a ser questionada. E a gente não tinha muita noção de como as coisas eram feitas, de onde elas vinham, para onde elas iam. E aí teve um incidente que eu acho que foi muito emblemático, que foi a queda do Rana Plaza. Um prédio que desabou em Bangladesh, onde funcionavam muitas fábricas legais ou ilegais que faziam produção em condições análogas ao trabalho escravo. E o desabamento desse prédio trouxe essa discussão de que em condições as nossas roupas eram feitas. A indústria da moda produz 150 bilhões de peças por ano. É roupa suficiente para vestir a população de 20 planetas como o nosso. 30% dessas peças nunca são vendidas. A maior parte desse excedente vai parar em aterros sanitários de países em desenvolvimento. No Chile, montanhas de roupas descartadas transformaram um dos cartões postais do país em um lixão a céu aberto. O caminho para reverter a situação é a moda sustentável. O conceito se baseia em produzir, distribuir e descartar bens de maneira responsável, utilizar materiais não poluentes, aumentar o ciclo de vida dos produtos e oferecer condições de trabalho dignas. O slow fashion é o oposto do fast fashion e se refere a um consumo mais lento e consciente. Envolve critérios como o aproveitamento máximo de recursos naturais, a preferência por fornecedores locais, preço justo e a opção pela qualidade em vez de quantidade. Outra atitude defendida pelo movimento é prolongar a vida útil das peças, compartilhando e reutilizando roupas. Em São Paulo, 2 sócias criaram um negócio que funciona a partir de uma assinatura mensal de roupas. O importante é acompanhar a trajetória dessas mulheres nesse caminho mais expansivo e mais criativo com relação ao vestir e, óbvio, isso consequentemente acaba impactando na responsabilidade e na consciência que elas têm com relação ao consumo, ao que comprar, como comprar, de quem comprar. O guarda-roupa compartilhado
pode ser uma oportunidade de repensar a relação com o consumo. A gente está falando que você não precisa comprar tudo que você tem desejo de usar. Você pode usar sem ter que consumir. A gente está falando de uma economia circular, a gente não está falando de uma economia linear. A gente não está falando de tendências, a gente está falando da sua beleza. Então, são conceitos bem antagônicos. A construção de um sistema mais sustentável depende também do desenvolvimento de materiais com menor impacto ambiental. A tecnologia e moda têm que andar juntas, especialmente com os desafios de hoje em relação à sustentabilidade social e ambiental. Mas a tecnologia que mais me interessa hoje em relação à moda é a biotecnologia, que é você desenvolver materiais que são sustentáveis e, ao mesmo tempo, de grande desejo. Então, a gente está vendo novas experiências, por exemplo, com couro de cogumelo, couro de cactos, e isso é muito bacana. Uma empresa da Califórnia desenvolve biotecidos tecnológicos, tendo a natureza como fonte de inspiração e de matéria-prima. Um dos tecidos é uma microseda fabricada a partir de proteínas das teias de aranha. O processo combina biologia, fermentação e produção têxtil tradicional. O outro é um couro biológico produzido a partir do micélio, a raiz dos fungos. O material já é usado por grifes internacionais e impulsionou o movimento couro de cogumelo. Ela se iniciou como uma tendência, mas isso vai perdurar e as confecções estão muito interessadas em trabalhar com esse tipo de matéria-prima que vem dessa origem. A casca do abacaxi, sei lá, o tanto que se dá para fazer hoje com fibras, né? A biodiversidade brasileira é o ponto de partida de uma empresa que fabrica couro de forma orgânica e sustentável. Um dos materiais é feito com a pele do pirarucu e envolve o manejo sustentável do peixe amazônico. A pele passa por um beneficiamento e ganha diferentes cores. Já o outro foi desenvolvido a partir da orelha de elefante, planta ornamental de folhas grandes. É um material vegano, porque você não tem nenhum componente que é derivado de animal. O couro vegetal é usado na fabricação de acessórios, como bolsas e sapatos, e sua decomposição é bem mais rápida na natureza. Reutilizar as roupas que já existem, tanto em brechó como no upcycle, que é refazer roupas novas a partir de antigas. Uma moda que é consciente faz roupas que abracem a individualidade de cada pessoa. Uma moda que não seja só o fast fashion que a gente está acostumado, com uma peça que é utilizada por 6 meses e depois já é descartada. Eu acho que a gente precisa de roupas que sejam de qualidade, que possam ser utilizadas por muito mais tempo. A atitude do consumidor tem papel decisivo na transformação rumo a um modelo mais sustentável. No Brasil, uma pesquisa revela que quase 100% dos entrevistados acreditam que a moda está diretamente relacionada às mudanças climáticas. Para cerca de metade das pessoas, a sustentabilidade é muito importante na decisão de compra. E mais, uma parte considerável desse público está disposta a pagar mais por roupas fabricadas com responsabilidade social e ambiental. Você, como consumidor, você é um investidor de alguma maneira daquela marca. Então, se você pode escolher entre uma marca que tem boas práticas sustentáveis e uma que não tem nenhuma, por que você não escolhe essa que está fazendo a lição de casa direito, né? Quem não adequar a sua indústria ou seu pequeno ateliê para o trabalho sustentável, não vai ter cliente daqui para frente. Eu acho que a gente só vai conseguir salvar o futuro quando a gente entender que não só a moda, né, não só as marcas têm um propósito, mas a gente também, né, como ser humano. A moda é sempre uma vitrine, ela é sempre um radar que percebe antes questões que o mundo vai lidar depois. Desejo a gente nunca vai perder, porque a moda é desejo. Mas a forma de desejar e como realizar esse desejo, que eu acho que tem que obrigatoriamente passar por princípios de sustentabilidade social e ambiental. Moda e tecnologia estão conectadas ao futuro na busca constante por mudança e inovação.
A tecnologia é uma ferramenta de transformação que oferece tanto alternativas e soluções para as questões ambientais, como a criação de materiais biotecnológicos, quanto ferramentas que contribuem para a formação de uma postura crítica em relação ao consumo. Afinal, só com consumidores conscientes teremos uma indústria da moda sustentável.